lá. Jeremias capítulo 6, verso 16. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E aí o e mais ou também no hebraico é igual, eu vou trocar o e pelo mais ou também acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Nele o quê? No bom caminho, na vereda antiga. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por esta noite tão especial que o Senhor nos concede. Eu peço a Deus que o Senhor fale com cada um de nós aqui. Que o Senhor traga um renovo ao nosso coração e à nossa vida. Suplicamos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, podem sentar. Qual é o problema da nossa igreja hoje? É que a gente perdeu de vista as veredas antigas. A gente perdeu de vista o bom caminho. E o bom caminho não é retroceder. A gente poderia cantar um hino aqui como era na Reforma, e vocês iam falar: pastor, misericórdia. Imagina se a nossa igreja só tivesse indo com aquele órgão. Perderam não, vai que está gravando, tá? Vocês querem? Eu não lembro de fazer meus festantes, contanto que a palavra fala aos corações. É que o pessoal só fica, em vez de prestar atenção na palavra, fica prestando atenção no que eu faço de errado. Misericórdia, irmãos. Eu vou mandar vocês lerem Jeremias, capítulo 18, verso 15. Eles estão andando num caminho antigo errado, olha o que diz lá, ó. Jeremias 18, 15. A gente pensa que voltar aos caminhos antigos é essa a ideia. Ou seja, a gente vai tirar a bateria da igreja, vai botar só um órgão e vai acabar com toda essa estrutura que é bonita e maravilhosa. Quando começou a botar isso dentro da igreja, principalmente o rebanhão, a igreja entrou em choque. Que loucura é essa? Que ritmos são esses? Que músicas são essas que essa galera está fazendo? Ele estava se contextualizando, ou seja, letra bíblica num ritmo novo. É claro que existem ritmos que a gente não tem nem como colocar na música, né? Imagina aquela música que vou pedir para os irmãos cantarem, porque a minha voz não é tão boa assim, é que as irmãs vão querer rir. Mas se faz a mais doce, como é que é? Só o refrão. Fica legal? Não fica. Fica horrível. Então você tem que prestar atenção que assim, nem todo ritmo condiz para dentro de uma igreja. Agora a gente imagina cantar isso num heavy metal louco. Se faz a mais doce. Produz alguma coisa boa no seu coração? Não porque eu cantei, né? Alguém deve estar ali pensando aí. Se fosse outra pessoa, até produziria. Não é nada disso, amado. É o ritmo. Hoje eu resolvi pagar amigo mesmo para vocês entenderem o que eu quero falar. Produz algo no seu coração? Não produz. Então tem ritmos que, de alguma forma, a gente não pode trazer para dentro da igreja. Não traz um benefício para mim e para a sua alma. Mas tem ritmos que não tem nada a ver. E que a gente endemonizou uns e só santificou outros. Então não podemos fazer isso. Então quando a gente pega a igreja falando andai pelos caminhos antigos, a gente tem que olhar pelo caminho dos reformadores. Qual é o caminho que eles pensavam para louvar o Senhor? Era um caminho que falava a sua geração. Eles sempre caminhavam por um caminho que falava a sua geração. Se o caminho não falasse a sua geração de forma evangelística, algo estava errado com a igreja. Não era só falar a geração, não era só comunicar algo à sua geração, não era só dizer algo para a sua geração, tinha que dizer algo, mas algo sobre o Cristo Salvador. E aí eu trouxe uma frase que reflete muito essa ideia dos reformadores. Toda igreja que perdeu a intencionalidade da missão, ela precisa ser reformada. Toda igreja que perdeu a intencionalidade da missão, ela precisa ser reformada.
Por isso que eu falo, não existe departamento de criança que não seja evangelístico, não existe departamento de adolescente, de jovem, não existe departamento de senhora, de varões, não existe departamento de seja lá o que for, até um bazar, ele é extremamente evangelístico. O departamento da igreja, ele tem a intenção missionária, ou a igreja precisa de uma reforma urgente. Se a gente faz algo dentro da igreja e não tem essa intencionalidade, a gente se lascou. No português bem claro, fecha a porta daqui a alguns anos da igreja. Tem um autor que diz uma coisa que eu acho bem interessante. A cada semana que passa, a sua igreja está esvaziando, se ela não tem intenção missionária. Porque a taxa de natalidade da cidade já coloca a sua igreja a um nível menor na semana seguinte. Se a gente não cresce missionariamente, as pessoas que nasceram lá fora, se antes era 1 milhão para alcançar, amanhã é 1,1 milhão. E a igreja então ela se tornou menor proporcionalmente, porque ela não foi alcançar a proporcionalidade que a natalidade alcança. Percebeu? Então a nossa igreja, e eu não estou falando que números são o resultado da igreja, preste atenção, intencionalidade missionária não é números de banco cheio. Quando a igreja perde essa intencionalidade, ela deixou as veredas antigas, porque não havia um reformador que não tinha uma intenção. Eu quero falar de Cristo para eles. Nenhum reformador cresceu. Como nós perdemos essa intencionalidade? Como a igreja perde essa intenção de ser quem ela é? Como isso acontece? Eu botei aqui como uma igreja cresce primeiro. A igreja cresce com uma missão. Ela começa a ter uma missão. Vamos evangelizar aquele bairro? Não tem ninguém ali. Então juntam-se uns irmãos e eles falam, vamos evangelizar esse bairro. A gente vai ganhar esse bairro para Jesus. E daqui a um tempo a gente vai plantar uma igreja aqui, porque não tem igreja. Ela cresceu com uma missão. Essa igreja que cresceu ali, ela ganha uma identidade. Olha, você já viu a igreja Nova América? A igreja Nova América é assim, assado. Se você tiver uma dificuldade, vai lá. Se você tiver um problema, vai lá. Eles estão lá com missão e identidade agora. Ou seja, a vizinhança já sabe qual é a nossa identidade. Depois que ela tem a missão e a identidade, agora ela está com uma visão clara. A gente precisa continuar nisso daqui. Deus está abençoando, a gente está pregando a palavra e está dando certo. E aí ela chega então nas top. Ou seja, ela tinha uma missão, ela ganhou uma identidade, ela tem uma visão clara agora do que vai fazer, e aí então ela estabelece a estrutura. Vamos fazer uma igreja? Vamos montar uma igreja aqui? Percebeu? Começou com uma missão, ganhou identidade no bairro, o pessoal está se reunindo, está se confraternizando, está todo mundo junto, ouvindo o Evangelho, já tem um lugarzinho, um terreninho, agora eles têm uma visão para frente, agora vamos fazer tudo isso virar uma estrutura e constrói esse negocinho que a gente está aqui dentro hoje. E aí quando chega aí, qual é o problema? É que dentro da estrutura a gente se acomoda. Eu lembro que eu falava uma coisa sempre para os irmãos na outra igreja. Na outra igreja não, a igreja é amiga. No outro terreno. O maior perigo de a gente se mudar é a gente esfriar porque conquistamos o nosso lugar. Porque aqui a gente barrou na estrutura. Depois da estrutura, o que tem que acontecer? A visão, a identidade, a visão, a identidade, a missão, que começou com a missão, depois com a identidade, então não pode ser perdida. Tem que continuar. A gente tem a estrutura pronta, agora qual é a visão? Ganhar o bairro. Essa igreja é suficiente para ganhar esse bairro? O que a gente precisa montar para conquistar o bairro? Uma escola? O que a gente precisa montar para conquistar o bairro? Uma base missionária? O que a gente precisa montar? Uma estrutura musical? O que a gente precisa montar? Ou seja, eu ainda estou com uma missão. Eu quero ganhar o meu bairro para Cristo. Eu não quero ter uma igreja estabelecida. Mas quando a gente monta a estrutura, o que acontece? A igreja descansa. É nesse ponto que começa a queda. Aí começa. Os irmãos dentro da estrutura. Lembra como era legal quando a gente evangelizava? Lembra no começo que a gente saía de casa em casa e fazia isso? O saudosismo é o primeiro passo de uma igreja que precisa de reforma.
Lembra quando a gente tinha o café da manhã no sábado? Lembra quando a gente empolgado orou e Deus mandou o dinheiro na última semana para a gente comprar esse terreno e não entrar em dívida nenhuma? Lembra de como era o departamento infantil? Lembra de como os jovens se reuniam? Lembra de quantos jovens tinha? Lembra, e começa com lembra, e aí já perdeu a missão, já perdeu a identidade, já perdeu a visão. Estamos dentro de uma estrutura saudosamente lembrando do que ainda deveríamos estar fazendo. Depois do saudosismo, o que acontece? Entra o questionamento. Será que não é fulano que a gente precisa mudar? Não. Eu acho que aquelas irmãs reclamam muito. Vamos tirar um pouco ela da liderança. E o pastor está pensando nessa ideia, misericórdia, não vai dar certo. Começam os questionamentos que a gente não tem mais visão. Acabou a identidade da igreja, a missão de evangelizar já se foi. Aí começa um monte de questionamento. Questiona isso, questiona aquilo. É nesse momento de saudosismo, questionamento, que tem a divisão. Surge o grupo da Tia Nídia, surge o grupo da Virna, surge o grupo da Aline, surge o grupo da Sara, e fica os 4 ali dentro da igreja. Está errado o que a Nídia está fazendo. Não, a Sara que está errada. Não, quem está fazendo besteira é a irmã Virna ali. E nem fala da Aline, a esposa do pastor, ninguém vai tocar nela, coitada. Começa a divisão na igreja. Por fim, chega uma palavra que a gente não quer ouvir, mas é a realidade, a falência. Como a gente perde a intenção missionária, lembrando do que a gente fazia no passado, o que a gente não faz hoje? O que a gente faz lembrando do passado? As pessoas não são iguais, a Bíblia não é a mesma, a rua não está aí, não tem um monte de perdido. O que eu vou lembrar do passado de fazer aqui que eu não vou fazer de novo? Não existe saudosismo na igreja, existe uma igreja vive, ativa, dinâmica. É hoje que eu vou fazer. Ah, pastor, na minha época que eu fazia isso. Não, você pode fazer hoje. Talvez você não consiga ir na rua, mas você pode organizar. Ah, irmão, chega aqui, ó, você é novo. Antigamente a gente fazia assim, ó, tu vai fazer essa parte, tu essa, eu vou ficar aqui orando por você. Não tem saudosismo na igreja. Porque senão começam os questionamentos. Depois começam as divisões. E por fim vem a falência. Hoje, a gente tem igrejas com patrimônio de mais de 2,5 milhões de reais entregando a chave na junta, que antes tinham 800 membros. Aqui, ó, não dá mais. Temos apenas 15 membros, não dá para sustentar a estrutura. Ficou saudosista, começou a reclamar. A gente perdeu a intencionalidade da missão, nem sua, não é da igreja, nem sua. É no ônibus, é na escola, é no sacolão, andar com um panfletinho. Você conhece Jesus? Não, toma aqui, ó. Lê isso daqui, se quiser visitar nossa igreja. Perdemos. Ninguém mais anda com folhetinho, ninguém assim no bom sentido, tá? Eu sei que tem alguns irmãos. Ninguém mais anda com folhetinho no braço e vai distribuindo no caixa do mercado. Poxa, que legal ter você aqui. Você mora perto, daqui a pouco um folhetinho de quiser ir na minha igreja para você ouvir falar de Jesus. Se você estiver precisando de alguma coisa, pode falar, contar comigo. Acabou. E a gente só acha que fica lembrando de um passado que talvez nunca vai voltar. Fora uma outra coisa. A gente perdeu a forma de se comunicar com a nossa geração. Acabou. A gente não sabe se comunicar com uma geração que está chegando. Não sabe. Eu posso botar uma pessoa adulta sentada com uma criança e ela não sabe se comunicar. Eu já ouvi de muitos pastores o seguinte: com criança eu não lido porque eu não sei lidar com criança. Se tu não sabe lidar com criança, abandona o ministério. Porque a Bíblia fala que dos tais ao reino dos céus, tu tem que saber lidar com eles. Tem que saber sentar com uma criança, ela tem que entender a linguagem dela, ela tem que rir contigo, ela tem que prestar atenção contigo, ela tem que fazer algo contigo, tem que ser legal. Na escola que eu dou aula, numa delas, você tinha um professor para educação infantil, um professor para o ensino fundamental 1, um professor para o ensino fundamental 2. Era um para cada um falar uma linguagem daquele povo.
Tinha um que falava, eu não sei falar a linguagem da educação infantil. Eu falava, isso daí vai, já tá ruim. E se não sabe falar do infantil, não sabe falar do adolescente. Aí foi saindo eles. Quem está com todas as turmas hoje? Eu. Porque eu sei sentar com uma criança, eu sei comunicar com ela. Eu sento com ela, eu sei falar com ela, qual é a linguagem dela, mas a gente perdeu isso. A gente perdeu essa forma de se comunicar com eles, porque a gente acha, como eu brinquei de manhã, mas é verdade. A gente vai ficar com o nosso filho, dá joinha aí, eu fico olhando pra gente. Aí eu nem falo, pede para ele dar um like para você, dá um like contigo. Perdemos a forma de falar. Não, eu não vou usar essa linguagem, tu não vai se comunicar com ninguém. A gente perdeu a comunicação. A gente não vai usar gírias nem palavras chulas, mas a gente perdeu a comunicação. É o que eles fazem. É o que eles falam. É a gíria dele. Pesou o clima. Misericórdia. Pesou o clima. Tu fala uma coisa triste, pesou o clima. Antigamente a gente, poxa, pesou, né? O ambiente ficou meio estranho. Aí tu fala assim para ele, o ambiente ficou estranho. Agora é pesou o clima. Pesou o clima, pastor, pesou o clima. Toda hora tu ouves lá, tu manda uma história triste, pesou o clima em ti. Virou moda. Uma coisa que era maneira na minha época, na sua, duvido você falar, anotem a nota. O que é a nota? Guarda esse, escreve no celular, guarda. Papel de carta, quem lembra de papel de carta aí? Colorido, com cheiro, tu escrevia, ganhava. Essa geração sabe o que é papel de carta? Misericórdia, talvez nunca tenha pego um na mão. Aí tu fala para você, vou te mandar um papel de carta. Te mandar um zap, hein? Nem e-mail mais hoje. Te mandar um direct, o nome? Para não errar aqui, não. Te mandar. Você perdeu, a gente perdeu a ligação com eles. A gente não sabe mais falar a linguagem deles, então a gente não consegue anunciar a verdade para eles. Eu não vou pegar e falar assim, ó, Cristo é o teu direct, não vou fazer uma loucura dessa, mas eu preciso ter uma linguagem que eles me entendam, sentar com eles e compartilhar algo de forma que eles entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. Se eu for falar de amizade para eles, como é que vocês acham que eu comentaria algo de amizade com essa geração? O que vocês acham que eu falaria para essa geração sobre amizade? Vamos falar sobre amizade. Aí eu falaria o que para eles? Eu falaria mais ou menos o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. Olha como é que eles vão entender como é que se fala com amizade com eles. Galera, tinha 3 animais: a cobra, o pássaro e o búfalo. Eles eram extremamente amigos, caminhavam junto. Apontaram aqui, já começaram a se identificar nós 3. Você percebeu que já se identificaram? Agora eu quero saber quem é o búfalo, quem é o pássaro e quem é a cobra. A cobra é ela. Já entenderam. São pessoas, animais completamente diferentes, mas caminhavam juntos. E aí eu vou falar que um dia a cobra descobriu um lugar que tinha muito ouro. Chegou para o seu amigo, o búfalo e o pássaro, e falou: olha, eu descobri onde está aquele ouro que a gente procurava antes. Vamos fazer o seguinte, vamos 3, a gente entra naquela caverna que está fechada. Búfalo, você abre porque eu não tenho força. Águia, você olha por cima porque eu não tenho uma visão superior, e você vai dando a dica para a gente até chegar lá. Beleza, foram os 3 animais. A águia dando os sinais, pode andar, vai pela esquerda, vai pela direita, cuidado com o búfalo, tem gente chegando, ele é grande demais, alguém pode ver. E aí se escondia, até chegar à porta. A águia falou: vou ficar daqui de cima só observando. O búfalo empurra a porta um pouquinho, que dê espaço para a cobra passar, e ela pega as coisas e traz para fora. Ótimo. Ele empurrou a porta e a cobra entrava e saía, trazendo ouro e mais ouro. Quanto mais ela trazia ouro, mais gananciosa a cobra foi ficando. E aí, uma das que ela saiu, ela falou: a maior parte é minha, porque sou eu que estou entrando e pegando, e eu que descobri o lugar. Você só está aí fora, empurrou a porta, e outro só está ali em cima vigiando. É tudo meu. Depois a gente divide, eu dou um pouquinho para cada um, e ir e voltar. Toda vez que ela ia voltar, eu falava: agora 60% é meu. Aí, numa vez que ela entrou, o búfalo e a águia falaram: quer saber? Já que tudo é dela, vamos embora. Foram embora. É tudo dela, deixa ela carregar sozinha.
Quando a cobra saiu, ela olhou e falou: cadê o búfalo e a águia? Quem vai vigiar para que eu chegue com esse tesouro lá? E quem vai carregar? Aí ela, tristemente, pegou apenas uma moedinha na boca e voltou pela floresta. Encontrou o búfalo e a águia lá na frente e falou: me perdoa, eu fui gananciosa. Aí eu conto uma história dessa para ele e falo assim: você entendeu o que é amizade? Vocês dependem um do outro. Pô, ficou facinho, compreender. Não importa a diferença de vocês. Até vocês entenderam melhor que vocês vivem na internet hoje em dia, não foi? Você percebeu como é que é a linguagem deles? Eu poderia falar isso para você de uma forma muito simples antigamente, que não faria sentido hoje em dia eu contar isso. Mas as ilustrações hoje fazem tanto sentido quanto na época de Jesus. Houve uma época que a igreja pouco contava ilustração. Hoje a igreja voltou a ser uma igreja que precisa trazer de novo a memória do povo. Porque tudo que eles fazem é o quê? Visual. Se eu não trouxer algo visual para eles, não funciona. A gente está tentando se comunicar com uma geração que é extremamente visual e que, se ela não gostar, o que ela faz? É um dedinho para cima, é rapidinho. Aí eles ficam ali sentados no banco, quase que passando o pastor. Você percebeu? Então eu preciso trazer um despertar para eles a cada tempos, para que eles façam: opa, isso daqui é interessante, eu quero continuar vendo, isso daqui é legal, eu quero continuar assistindo. Ou seja, a gente precisa voltar aos caminhos antigos. Eu preciso descobrir como falar a minha geração. Era isso que os reformadores faziam. Como eu falo a minha geração, Lutero falou: eu não consigo me comunicar com a minha geração, o pessoal está distante de mim. A igreja católica diz uma coisa, está falando que se eles não me seguirem vão para o inferno. O bar está cheio. Eu estou com uma visão completamente nova. É uma loucura para a nossa geração. Quem disse isso foi John Weiss, há 103 anos atrás, morreu queimado na fogueira. Como é que eu comunico isso para o povo? Já sei, vou me fantasiar. Se fantasiou, foi para a rua. A Sara e a Aline estavam conversando, junto com a Cláudia, ele ficava disfarçado perto. Fofoqueiro. Não é que a gente falaria hoje, mas ele estava apreciando como é que era a linguagem dela, como é que elas falavam. Ah, é assim que elas se comunicam. Então é assim que eu preciso pregar. Ia para a porta do bar e eu via como os bêbados falavam. Ah, é assim que um entende ao outro. Então eu preciso me comunicar com eles assim. Ia para um lugar estranho e ficava ouvindo. É assim que eles se comunicam. Então eu vou falar com eles. E a música? Como é que eu vou fazer a música da minha igreja? Esse órgão? Ninguém quer ouvir um órgão o tempo inteiro. Então ele foi para as portas dos bailes. Ficava ouvindo. Qual era a música que trazia mais empolgação para o pessoal dançar e ficar empolgado? Essa musiquinha é legal. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar o ritmo e vamos colocar uma letra extremamente bíblica. O ritmo, a gente pode usar qualquer ritmo, o ritmo é ritmo. A gente inclusive tem pagode na igreja que a gente se amarra. O Espírito Santo habita em você, você tem valor, né? É pagode. É uma música feita de pagode. O Espírito Santo habita em você, é um pagode. Você tem valor. É um pagode. Você percebeu? Comunicou uma geração pagodeira, todo mundo cantava isso. Como o Zaqueu comunicou uma geração que estava ouvindo essa língua. Aí agora a gente está na nossa geração, vai pegar o hino do cantor que tem uma linda letra maravilhosa. Eu fico impactado com a letra, mas eu já sou maduro. A geração que não conhece a Cristo, chega aqui e está a gente cantando. O que eles falam? Ou coisinha chata, tem o bailezinho, dá mais emoção. Eu não estou falando para a gente mudar a letra, não mudar a mensagem, mas a gente precisa trazer algo que comunique essa geração. Mas tem um problema. Qual é o problema? Pastor, eu não concordo com mudança. Porque mudança dói. E aí mudança é um problema para mim e para você. Imagina para mim. Eu acho que mudança é mais difícil para mim do que para vocês. Muito mais. É extremamente difícil para mim uma mudança. Eu não consigo nem mexer na igreja, ficar para um lado e para o outro. Eu vou ficar paradinho. Chega um monte de adolescente, vamos dançar, tio. Eu falei, misericórdia, Jesus.
Vamos dançar. Crianças de Jesus têm alegria para gastar. Correm para cá, correm para lá. Falei, misericórdia, Jesus. Falei, vamos dançar. E não é a primeira vez que eu danço. Uma vez a Ruth me ensinou um passinho lá, filmou, espero que tenha perdido. Que Deus aguarde aquele vídeo só na nossa memória. Tu tem aí no vídeo, Ruth? Misericórdia. Vamos dançar, pai? Se eu falo para minha filha que toda hora eu vejo um vídeo de alguém dançando que acha interessante que eu não vou dançar, o que ela pensa? Poxa, meu pai não é legal comigo. Eu não vou dançar sensualmente. Mas a dança é bíblica. Louvar ao Senhor com tamborins e danças. Você percebe? Aí quando eu vejo aqui a Rebeca, junto com a Brena, ali numa empolgação, eu falo, poxa, que legal, Senhor. Nenhuma sensualidade, olha que estão louvando o Senhor também. Coisa bonita. Mas eu não faço. Mas não livro de fazer. É uma nova geração que está surgindo. Mas a gente o quê? Não quer se comunicar com eles. A gente acha que veredas antigas é voltar ao passado. Não é. É pegar os princípios que eles usaram no passado e trazer para o presente. Porque eu não posso viver na minha igreja com histórias antigas. A igreja precisa ter histórias novas. A história que a gente teve em janeiro desse ano acabou. Ano que vem a gente precisa ter uma nova. Acabou. A gente já está aqui. A gente não vai viver 15 anos falando. Tu lembra quando a gente entrou nesse terreno? Vai virar saudosismo. Que depois vai virar discussão. Vai virar divisão e falência. Então, para ano que vem, qual é a perspectiva? O que a gente vai fazer aqui para mudar? Vamos começar a quebrar e construir? Vamos comprar do lado? Vamos fazer o quê? A visão e a missão não pode parar. Porque se ela para, começa o quê? Discussão e divisão. Não pode parar. Então a intencionalidade da missão não pode se perder no meio do seu coração. Então a igreja ela precisa de histórias novas para contar. E é nesse momento que surge uma coisa terrível. E que é até bom para a gente que vai ter a eleição agora, dia, sei lá quando de novembro, terceiro domingo de novembro, só Deus sabe. É 1, 2, 1, 8 e 14. Não é 14 não? Quando é a eleição? Terceiro domingo de novembro. É 16 meses? Tomar uma conta. Preste atenção, não confunda, eu vou ler a frase exatamente como eu escrevi. Não confunda cansaço com tempo de serviço. Tem muita gente cansada dizendo o seguinte: meu tempo acabou. Mentira. Sabe qual é o seu problema? Você está vivendo de saudade do que você fez no passado. Você perdeu a visão, perdeu a missão. E aí você diz o seguinte: meu tempo acabou. Acabou não, você está cansado porque você perdeu a missão. A sua missão você perdeu, aí você ficou cansado. Não quer mais ir na igreja, não quer mais ser líder, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada. Você perdeu a missão. Você não está cansado, perdeu a missão. Não confunda. Você perdeu a visão do que você tinha que fazer. Aí qual é a melhor desculpa quando eu perco a visão? Pastor, acabou o meu tempo. Não dá mais para eu servir. Eu entendi de Deus que não era mais para eu estar aqui. Você percebe que toda vez que Deus tira alguém, tem outro no lugar? Toda vez, sem exceção. Que se não tem outro no lugar, teu tempo não acabou. Quando a gente estava em Pilares, e a gente chegou lá, tinha acabado de sair uma ministra de louvor. E a gente chegou, subiu o buraco. Quando a gente veio para cá, estava chegando outra menina lá. Sempre Deus faz isso. É só você olhar para os membros da nossa igreja que saíram e como Deus supriu o buraco. Nunca ficamos com o buraco aberto aqui quando saíram do tempo de Deus ou quando Deus os tirou da forma correta. Então não confunda cansaço com o tempo ministerial. Você pode estar cansado porque perdeu a visão, mas teu tempo não acabou. Deus está dizendo para você: volte às veredas antigas. Qual é a intenção da missão que você está fazendo isso? Percebe? A gente precisa voltar. A gente precisa de uma reforma hoje, de uma reforma inconfundível.
Então, mudar dói, mas é necessário. E o que os reformadores fizeram não foi um convite a voltar à prática do que era antigamente. Foi um convite a se adaptar à geração, mas não mudar a mensagem. Foi um convite a falar o seguinte: o que essa geração faz, que a gente vai fazer com eles, mas com a presença da palavra de Deus imutável. O problema é que a gente perdeu a missão. E quando a gente perde a missão, a gente não consegue mais juntar ninguém. Você quer ver? Não faz esse teste em casa. Faz o teste com o seu líder. Chega para ele e pergunta o seguinte, porque se a gente perguntar para o nosso marido, vai dar ruim. As mulheres, não eu, né? Em nome de Jesus. A gente aqui é hétero, cisgênero, e a gente acredita macho e fêmea, tá, galera? Deixa bem claro aí, não tem essa loucura aqui no nosso meio, não. Pergunta para o seu marido, aonde você quer me levar? Qual é a sua missão? Não faça só loucura. Pergunta para o seu líder. Qual é a missão da sua vida? Aonde você quer levar a gente? Qual é o propósito, a visão? Aonde você quer chegar? Imagina se uma criança chega por ele do Ministério Infantil: você quer levar a gente para onde, tia? O que a gente está fazendo aqui contigo todo domingo? Se você não consegue responder isso agora, você entendeu por que você quer sair do ministério? Porque você não tem mais visão, perdeu a missão. Entendeu? Exatamente, perdi a visão, não sei mais qual é a minha missão, meu tempo acabou. Então mudanças doem, e elas precisam ser feitas. A gente precisa fazer mudanças, mas mudanças a voltar na palavra. Não é a mudança que eu acho certo. Vamos pintar aqui de preto? Para quê? Qual é o objetivo? Pintar de preto é pecado? Não. Pintar de branco é mais certo? Não. Mas a pergunta é: por que a gente vai pintar isso de preto? Para ficar na moda? Está errado. Não, pastor, a nossa igreja é grande demais. A gente quer pintar a parede de preto para poder começar a gravar e chamar outros cantores para gravar na nossa igreja. Poxa, tem um objetivo, tudo bem, o preto fica legal na filmagem. Vamos botar um preto aqui, a gente joga um pano branco, se alguns irmãos não gostarem do preto. No dia que for gravar, a gente enrola o pano branco e está pintado de preto. Vamos resolver o problema dos dois. Não é pecado pintar de preto, é uma modinha que a gente não vai seguir, a não ser que tenha uma intenção missional. Não, se a gente pintar de preto, a gente consegue trazer mais gente para cá, a gente consegue trazer cantores para cá, a gente consegue trazer isso para cá, mas eu não acredito que pintando a parede preta a gente consegue evangelizar, não, tá? É só uma missão de gravação, nada mais. É exatamente por isso que as igrejas são pretas, que querem ficar na mídia. Você percebeu? Eu usei preto só para você entender, mas mudar dói. Acredito que você pensou preto, não, pastor, de jeito nenhum. A pergunta é: se um dia for missional para a gente, você teria coragem de fazer? Não responda em voz alta. Você percebeu como é que mudança dói? Eu respondo para você hoje, você não precisa responder. De jeito nenhum. Vou pintar a parede preta, que loucura é essa? Mas eu teria que rever todos os meus conceitos. Se fosse uma coisa muito mais evangelística, trazer uma seriedade para a igreja, eu teria que rever meus conceitos. Porque mudança dói. E eu peguei no ponto que mais dói para a gente hoje de propósito, né? Pintar uma igreja de preto, que eu não pintaria de jeito nenhum, tá? Quero deixar claro aqui, não tenho nenhuma intenção de pintar isso daqui de preto, não vejo uma igreja preta, não acho legal uma igreja preta, parece que eu estou entrando dentro de um cemitério, sei lá, um cortejo fúnebre, uma coisa meio estranha, é uma coisa meio louca, não tenho nenhuma vontade, mas eu trouxe para você pensar: mudança dói, mas às vezes são necessárias. Mudança nos confronta, mas são necessárias. Eu preciso trazer essas mudanças. Eu preciso que isso seja necessário. Então, qual é o melhor caminho? Os princípios das veredas antigas. Este é o bom caminho, andai nele. Então a gente precisa olhar um pouco para Lutero e falar: Lutero era um homem que acreditava somente pela fé, sim, mas era um homem que parava do lado dos bares e ouvia os ritmos para fazer daqueles ritmos músicas evangélicas. Quem é Lutero? Era um homem que, quando foi traduzir a palavra, se parava no meio de roda de conversa e ficava ouvindo os outros conversarem para traduzir as palavras de forma que o povo entendesse. Imagina, os adolescentes aqui talvez saibam, mas eu chego para
Para Sofia, ele fala: manceba, tá tudo bem? Olha a cara dela, olhou assim para a mãe. O que é mancebo? Jovem. Parece um palavrão, né? Um xingamento. Mancebo. Então eu preciso transformar isso numa linguagem atual. Ninguém mais sabe o que é mancebo. Mas eu falo assim, jovem. Ou numa linguagem mais moderna ainda, que eu não botaria na Bíblia, mas falaria com ela: princesinha, está tudo bem contigo? E ela já riu e já balançou a cabeça. Mas no mancebo ela olhou para a mãe e falou: o que o pastor está falando de mim? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que a gente vai fazer uma mudança radical na igreja. Não é essa a minha proposta. Eu não quero sair daqui amanhã e a gente falar: vamos adotar um modelo. Não é essa a minha proposta. A minha proposta hoje, nessa noite, é você. O que você precisa mudar para voltar a ter a intencionalidade de missão que você tinha? O que dentro de você precisa fazer? Eu preciso mudar isso, eu tenho certeza, para que a intenção missional volte a funcionar na minha vida e a igreja seja reformulada, reformada através de mim. O meu departamento vai ser evangelístico, o meu departamento vai ser algo grandioso. Percebe? Quer ver uma outra mudança que aconteceu que a gente não percebe hoje? Antigamente, quem é mais velho sabe. Você ia para a igreja e teu filho falava: não gostei, sem problema, vai ficar aqui. Hoje o filho fala: não gostei daquela igreja. O pai fala: desculpa, eu vou ter que ir para lá. Antigamente o pai falava com a igreja ia ficar, o filho ia ficar. Hoje o filho fala com a igreja, o pai vai ficar. O pai está com tanto medo de perder o filho, que se o filho falar que gostou daquela, o pai vai para aquela. Então o que a gente tem que fazer? Falar problema se quiser, vai, não. Vamos reformular o departamento infantil? Vamos botar ele de uma forma que as pessoas entram e falam: poxa, esse departamento infantil é forte na Bíblia, eu quero que meu filho fique aí, ele goste ou não goste. Vamos fazer umas atividades com os adolescentes de forma que as pessoas olhem: poxa, ele tem um trabalho legal com os adolescentes, meu filho não vai ficar no mundo. Você percebe o que a gente tem que fazer? É isso que o texto está dizendo. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas, pelos caminhos, pelos princípios antigos, qual é o bom caminho, andai nele e acharei descanso para vossas almas. Talvez o teu cansaço seja somente a falta da perda da missão. Você perdeu a missão. Se você encontrar a missão de novo, a gente vai ficar legal. Por fim, eu termino pensando no culto de hoje de manhã, que eu já sabia que seria assim. A gente trouxe uma cantora de fora, que não cantou como a gente canta, fez um cântico completamente diferente do que a gente está acostumado, com ministração, com medley, com tudo. Eu te pergunto, foi bom ou foi ruim? Foi maravilhoso. Você percebeu? A gente não precisa ficar sempre na mesma estrutura, pode mudar de vez em quando. Foi bom demais. A mensagem também foi diferente. Eu comecei com uma ilustração de propósito e baseei o texto naquela ilustração, e daquela ilustração fiz a mente de vocês brilharem pelaquela ilustração. O que todo mundo gravou? Não perca o mais importante. Qual era o mais importante? Não ser avarento. Você viu como é que ficou? Eu só mudei um pouquinho, porque eu sabia que o louvor ia mudar. Eu falei: também vou mudar a forma de pregar. E todo mundo saiu daqui falando: poxa, que legal. Mudança dói, mas às vezes é necessário. Então eu queria que você fechasse seus olhos, que você clamasse a Deus nessa noite e falasse: Senhor, o que eu preciso mudar? A segunda pergunta que você tem que fazer para você é: qual a minha missão nesse ministério que eu tenho servido? Pergunta isso para você. Essas duas perguntas precisam ser respondidas nessa noite. Porque se você não tem missão, você está extremamente cansado e está confundindo que o cansaço acabou o teu tempo. Não acabou. Você só perdeu a visão e a missão. E a igreja se tornou um lugar chato e cansativo para você. Não há mais empolgação, não há mais alegria de vir, não há mais satisfação de vir. Então ore por você. Pai, nós queremos orar nesta noite. Deus, cada irmão está clamando por si mesmo, como eu também clamo por mim, mas clamo de uma forma geral por cada um. Pai, olha para dentro do meu coração. Olha, Deus, para o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes nesta noite. Deus, eu peço que o Senhor possa
nos mostrar o mais íntimo, para que saibamos qual é a nossa missão, se é que existe alguma. Se não existe mais missão naquilo que a gente faz, não existe mais uma intenção naquilo que a gente faz, nós estamos cansados demasiadamente, e é óbvio, Deus, estaremos pedindo para largar o ministério como se acabasse. Deus, nessa noite eu peço que o Senhor renove essa intencionalidade missionária no nosso coração. Nós estamos aqui, Deus, com uma única missão: apresentar Cristo a este mundo, seja no departamento infantil, no famoso Kids, na modernidade, Deus, mas com a palavra de Deus Filho. Seja, Deus, nas atividades, Deus, de música ou de esporte com essa juventude, mas pregando a Tua palavra. Seja na atividade das senhoras, no canto coral, que é tão bonito, nos homens, ó Deus, nas suas apresentações, mas Deus, que a nossa intenção missional não se perca, porque se perdermos isso, hoje teremos 10, amanhã 9, depois de amanhã 8, e entraremos num saudosismo que vai levar a questionamentos de visão e falência. Mas pedimos, ó Deus, que nessa noite a missão do coração meu, de cada irmão aqui, seja renovada. Que essa igreja, a visão que a gente tinha, o evangelismo que a gente planejou, as coisas que a gente sonhou, se concretizem, Deus, o mais breve possível. Que Deus, não muito depois de 2026, mas quiçá, Deus, em 2026 a gente já comece, Deus, a fazer uma obra, a colocar os pilares, ó Deus, de um novo lugar. Clamamos graça, clamamos a Tua misericórdia, a Tua bondade nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar profundamente. Que o Senhor derrame graça sobre nossos corações. Que saiamos daqui com a missão que talvez um dia tivemos e perdemos, ou que nunca tivemos, mas que nessa noite, orando ao Senhor, o Senhor vai nos mostrar qual é. E que também, ó Pai, os nossos erros que têm impedido de ver a Tua missão, o Senhor possa nos mostrar, e que venhamos a abandoná-los e nos arrepender deles. Clamamos graça, clamamos a Tua bondade e a Tua misericórdia nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?